pode colocar a sua mão no seu coração? Você pode colocar a sua mão no seu coração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu estás aqui. Nós sabemos, ó Pai, que o Teu poder é infinito, que a Tua graça, Senhor Deus, é infinita. E nós queremos pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor sonde o coração de cada pessoa aqui nesta noite, e que o Senhor possa ser o todo-poderoso Deus na vida de cada pessoa, para a honra e para a glória do nome de Jesus, pois é nesse nome poderoso que nós oramos. Amém, Senhor. Pode se assentar, querido. Meus irmãos, nesse fim de semana, a nossa igreja vivenciou uma experiência tremenda com o 4º cursilho misto da cidade de Orlando, e daqui a pouco nós vamos ter um momento de testemunho, de compartilhamento desse cursilho, que tem tudo a ver com esta música que o Marquinhos acabou de cantar, Todo Poderoso Deus, e tem a ver com uma série de estudos, de mensagens, que nesta noite nós vamos começar a tratar sobre Deus. Ele é real. Deus é real. Você pode dizer comigo? Deus. Agora vamos dizer para o pessoal lá em Lake Nona ouvir. Vamos lá? Deus é real. Por que você sabe que Deus é real? Você o conhece? Você fala com Ele? Você já orou e Ele respondeu? Você já teve experiência com Ele? Ou você apenas está falando isso de teoria? Ó, pastor, eu acho que Deus é real. Deus é real ou você acha que Ele é real? É real. Então, nesses domingos, meus irmãos, nós vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre essa pessoa de Deus, que nós estamos afirmando que Deus é real. Hoje, uma reflexão breve, até porque ela está conectada com o que vai acontecer logo em seguida com os testemunhos, porque nós passamos alguns dias num acampamento próximo aqui de Orlando, tendo uma experiência profunda com esse Deus que é real, com esse Deus verdadeiro. E eu queria que você abrisse seu coração, que você abrisse a sua mente, para a gente pensar um pouco sobre esse Deus nesta noite. A primeira abordagem que eu quero, o primeiro convite que eu quero fazer para você nessa série de mensagens é pensar nessa atitude do ser humano de procurar Deus, de buscar Deus, de querer encontrar Deus. Um teólogo da Idade Média dizia que há um vazio no coração do ser humano que só pode ser preenchido pela pessoa de Deus. Ou Deus o preenche, ou ele fica sem ser preenchido. E nesse sentido, eu queria que você me ajudasse aí, Poliana, por gentileza, assumindo o controle aí do PowerPoint. Pode passar a próxima tela. Nesse sentido, nós temos 3 verdades acerca da pessoa de Deus. E eu queria que você prestasse atenção nelas, porque elas são simples, mas elas são muito importantes para a nossa vida. Primeira verdade acerca da pessoa de Deus: Deus não é como você. Deus é Deus, Ele não é homem. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Deus é diferente da gente. Ele é o nosso Deus, o Deus supremo. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Não sabes, não ouviste que o eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável em seu entendimento? Não há ninguém semelhante a Ele. Você não pode pensar em Deus de uma forma antropomórfica, ou seja, você não pode partir de quem é um homem para entender Deus. Você pode entender o homem a partir do conhecimento de Deus, mas você nunca vai entender Deus a partir do conhecimento do homem, porque Deus é diferente. Há um texto na Bíblia que diz que Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Então a primeira coisa sobre Deus é que Deus não é como você. A segunda verdade é que Deus não muda.
é um atributo dele, ele é imutável. E tudo aquilo que é bom, que é bênção, vem de Deus de maneira perene na nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus de Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, o Deus de todos os profetas, todos os reis, é o mesmo Deus real hoje. O mesmo que fez milagres ontem, faz milagres hoje. O mesmo que operou maravilhas ontem, continua operando maravilhas hoje. Este é o nosso grande Deus. Ele não muda. Seu pensamento não muda, seu coração não muda. E principalmente, queridos, o seu propósito de amar o homem, de resgatar o homem, de salvar o homem, não muda. Deus ama você e isso não vai mudar, porque Deus não muda. Ele é eterno. Terceira verdade sobre Deus: não é o homem quem descobre Deus, é Deus que se revela para o homem. E agora que a ciência morre de raiva, morre de tédio, porque por mais que ela se esforce, ela não consegue explicar Deus, porque não é o homem quem explica Deus, não é o homem quem descobre Deus, não é o homem que vasculha, que pesquisa para entender Deus, é Deus que se revela ao homem. Em outras palavras, tudo o que o ser humano pode saber ou conhecer sobre Deus, só pode saber e conhecer porque Deus decidiu se revelar. Ele está no controle do processo. Nós conhecemos acerca de Deus somente o que Deus decidiu deixar conhecer. Romanos 1,19 é interessante, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então é Deus que diz, você pode conhecer, e nós podemos conhecer algumas coisas sobre Deus, e Deus se revela para nós, e Deus se mostra para nós, porque o nosso Deus nos ama, e Ele quer que nós o conheçamos cada vez mais. Porém, não é o meu esforço humano, não é a minha astúcia humana, não é a minha inteligência, não é a minha pesquisa, não é a minha investigação, é a vontade deliberada de Deus de se fazer conhecido. Ele é quem se revela. Muito bem, então a pergunta agora é a seguinte: como Deus se revela? Se é Deus que está no comando do processo, se é Deus que se revela a mim, se é Deus que se revela a você, se é Deus que se revela ao homem, como Deus se revela? Em termos bem básicos, bem no fundamento da teologia, da doutrina cristã, nós podemos dizer que Deus se revela de três maneiras. Primeiro, Deus se revela através da natureza, ou seja, da obra que Ele criou. Basta para isso mencionar Salmos 19, versículo 1: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É Deus se revelando através da natureza. Quando você vê a natureza, contempla os céus, contempla o firmamento, contempla as constelações, contempla a terra, contempla as matas, as florestas. Quando você vê os rios, os mares, tudo aquilo que Deus fez, você conhece o Todo-Poderoso Deus. Você olha lá as estrelas organizadas, as constelações organizadas, você olha e contempla todo o ecossistema e você vê a maravilha que Deus fez, como Ele é poderoso, como Ele é maravilhoso, como Ele é organizado, como Ele é lindo, como Ele é soberano e extraordinário, porque Ele se dá a conhecer através da natureza, da obra que Ele criou. Porém, não é suficiente isso. A natureza que Deus criou não é suficiente para nos revelar Deus. Por isso que, além dele se revelar através da natureza, em segundo plano, ele se revela também através da sua palavra. Ele se revela através da palavra dele. A palavra registrada, a Bíblia Sagrada. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Você pode repetir isso comigo? A Bíblia, vamos dizer bem forte assim, ó, a Bíblia é a palavra de Deus. O que significa isso? Significa que ela é o registro da revelação de Deus. E quer saber de uma coisa? A Bíblia alcança em você
o que nenhuma outra palavra alcança. A Bíblia toca em você num ponto onde nenhuma outra palavra toca. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se você pensar assim, pastor, que lugar é esse? Esse lugar mais fundo da alma, esse lugar lá na divisão entre a alma e o espírito, onde é que é o ponto de divisão, de separação entre alma e espírito, juntas e medulas? Onde é esse lugar? Esse é o lugar mais importante da vida do ser humano, sabe? É o lugar do discernimento, é o lugar onde o homem faz escolhas, toma decisões, é o lugar onde ele pisa com o pé dele no caminho que ele escolhe seguir. E a palavra de Deus chega lá no mais profundo do ser humano, para alcançá-lo, para transformá-lo, para impactá-lo, para influenciá-lo. Então Deus se revela através da natureza, mas Ele se revela através da palavra dEle. A palavra dEle que é penetrante, que é dinâmica, que é vida, que é viva. A palavra que é a palavra rema, que é uma palavra que está em movimento, que é uma palavra que se movimenta em nós e a partir de nós. A palavra de Deus nos mostra quem é Deus. Agora o pessoal do concílio que está aí vai vibrar, porque esse pessoal ouviu muito fortemente isso, que Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da palavra, mas em terceiro lugar, Deus se revela através do seu Filho Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo revelou o Pai. Um dia ele falou assim: eu e o Pai somos um. Ele disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. E sabe o que está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O Pai se revela através do Filho. O Pai se revelou através de Jesus Cristo. Acompanhe o meu raciocínio. Ele revelou o poder dele através da natureza. Ele revelou a sabedoria dele através da palavra. E ele revelou o amor dele por nós através do seu Filho Jesus Cristo. E eu posso então conhecer o poder de Deus, eu posso conhecer a sabedoria de Deus, e eu posso conhecer o amor de Deus, porque Deus tomou a decisão de revelar o seu amor para mim e para você através do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nessa noite, eu quero que você vá para casa daqui a pouco pensando assim: Deus não é como eu sou. Deus é diferente, Ele é superior. Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. E Deus decidiu me deixar conhecê-lo através da natureza que Ele criou, através da palavra que Ele inspirou e através do Filho que Ele enviou. Eu pergunto para você que é abençoado pela natureza, já está sendo abençoado pela palavra e já está sendo abençoado pelo Filho de Deus. Nesta noite, você vai ouvir, além desta introdução à nossa série de mensagens, você vai ouvir depoimentos, você vai ouvir experiências que em resumo e em conjunto vão formular a seguinte pergunta para você: você já conhece Deus, o seu amor, através da revelação de Jesus Cristo? Nesta noite, o Senhor Jesus Cristo está aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele morreu, Ele foi sepultado e no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está aqui entre nós. Sabe para quê? Para dizer que Deus ama você, que Deus tem interesse em que você cresça na vida e que Deus quer que você o experimente em profundidade. Amém ou não? Então, quem sabe você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos
E eu queria pedir que você ficasse em pé no seu lugar também. E eu vou fazer o pedido para todos os irmãos do cursilho, enquanto a congregação fica em pé, baixa a cabeça e fecha os olhos, nós vamos orar. Eu queria que os irmãos do cursilho se postassem lá atrás, porque depois dessa oração, vocês vão entrar aqui e nós vamos cantar uma canção junto. A igreja vai sentir um pouco do que vocês trazem desse quarto concílio misto. Mas agora, onde você está, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. É um tempo de oração. Primeiro eu vou te dar uns 30 segundos aí para você falar com Deus. Olha, Deus, se o Senhor se revela através da natureza, eu quero conhecer o teu poder. Se o Senhor se revela pela tua palavra, eu quero conhecer a tua sabedoria, Senhor. E se o Senhor se revela através do seu Filho Jesus Cristo, eu quero conhecer a Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Pai querido, as pessoas que estão em pé nesta noite estão com o coração, com a mente voltados agora para estas verdades da tua palavra. O Senhor é um Deus que se revela, é um Deus que se comunica, é um Deus que se dá a conhecer. O Senhor é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que muda os cenários, muda as realidades, um Deus que toca os corações, um Deus que cura, que transforma, um Deus que restaura, um Deus que traz vida onde não há vida, um Deus que inaugura horizontes novos. E o Senhor conhece cada vida aqui, Pai. Em nome de Jesus, que esta seja uma noite de inauguração de horizontes novos. Que esta seja uma noite, ó Pai, de inauguração de cenários novos, para a tua honra e para a tua glória. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor enche esse lugar de alegria, que o Senhor enche esse lugar, ó Pai, de uma alegria contagiante, Senhor, para que essa concepção, ó Deus, essa noção de um Deus todo-poderoso, de um poderoso Deus, de um Deus que criou os céus e a terra, de um Deus que revelou e inspirou homens a registrarem a sua palavra, a Bíblia Sagrada, de um Deus que enviou Jesus, de um Deus que trouxe Jesus da morte para a vida, de um Deus infinito em seu poder. Que essa noção possa invadir o nosso coração e a nossa alma nesta noite, para a tua honra e para a tua glória.